Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui com o programa Acendendo Você. Mais uma vez, falando de um dos temas que são tão importantes para que a gente crie, né, mecanismos, busque ferramentas de transformação para que o ser humano seja parte do que é mais importante hoje no planeta, que é a consciência, né? O despertar, e um despertar responsável, um despertar que leve todos nós a um caminho de ascensão, de crescimento, de consciência e de elevação. E isso é parte do nosso trabalho, né? Não temos outra saída agora, não temos outro caminho. A materialidade nos serve ainda, né? Se demonstra cada vez mais que não somos matéria, e sim nós somos energia, nós somos espírito, nós temos formação de alma, e tudo aquilo que a ciência já estuda, né, que até os próprios filósofos, os pensadores, já reconhecem que nós somos muito mais uma emanação energética, uma vibração, do que esse corpo que a gente ocupa aqui, né, que a materialidade é apenas uma transição, uma escola onde a gente passa. O tema de hoje que eu escolhi para falar com vocês um pouco é sobre o otimismo, né, como uma poderosa ferramenta de transformação. Por que o otimismo, então, é essa ferramenta tão importante, né? Por que ele é uma ferramenta de transformação? O que vem hoje, junto com isso, de importante para a gente considerar e para a gente fazer a vida da gente de uma forma a aproveitar a atitude otimista? Vamos começar, então, do que significa, né? O que é o otimismo? O que é ser otimista, né? Da onde vem o otimismo? Otimismo, origem, para a gente ser simples e saber analisar na origem, né, é o ótimo. Né? O que é o ótimo? É o que está acima do bom, o que superou a expectativa, o que atendeu, o que foi feito, né, melhor e mais atendeu mais do que se esperava. Né? Então, esse é o ótimo. Né? E a gente sempre fala nas nossas lives, né, que a nossa trajetória hoje está voltada muito a fazer o melhor com aquilo que a gente tem, né? O princípio da perfeição do universo é você fazer o melhor com aquilo que você tem. E isso abraça o ótimo, né? O ótimo está nisso, né? Você superar a expectativa, esperarem de você que você realize um trabalho, que você tenha um tipo de reação em determinada situação, e você supera isso, né? Você está melhor, você faz melhor, você se apresenta melhor. Então, esse é o princípio do ótimo. E o otimismo está justamente no aplicar, né, essa qualidade das coisas, essa qualidade da vida. Né? O otimismo não é uma coisa reiterada para se agir de forma alienada. Então, eu vou agora, a partir do momento que eu ouvi a live aqui do Walter, né, dessa noite, então eu vou ver poesia em lata de lixo, eu vou ver que tudo é um jardim, tudo é maravilhoso. Sim, tudo é maravilhoso, tudo tem o seu jardim. Entretanto, a realidade existe, existem os desafios, existem as formas de agir, né? Só que, o que significa agir com otimismo? Né? Você sempre utilizar o melhor para tudo que você faz, né? O melhor sentimento, né? A melhor leitura mesmo das adversidades e dos desafios. Claro, o otimismo nos serve muito, muito para agir justamente nos momentos em que a gente não está no estado de conforto. Porque o estado de conforto, aquele estado que te dá segurança, aquilo que está, o princípio que a gente fala do tudo bem, está tudo ótimo, está tudo bem no sentido assim de que as coisas estão caminhando como você quer, né? O otimismo, obviamente, faz parte disso, mas ele é mais importante como uma forte ferramenta de transformação nos momentos de desafio, nos momentos onde você tem que ser melhor do que si mesmo, né? Você tem que se superar, você tem que estar mais atento, você tem que trabalhar com mais afinco, suar a camisa, como se diz, e nesse momento, então, o otimismo é uma ferramenta fundamental, né?
Você olhar o todo, né, da forma onde você sempre encontra o melhor. E encontra de fato, né? Eu convido a todos, isso é um fato que é recorrente agora, nós estamos passando por uma fase muito difícil, sob o ponto de vista das perspectivas, o que vai acontecer, a segurança e tudo mais, e é justamente agora, nesse momento, tantos outros mais que virão, é que esse otimismo faz toda a diferença em relação ao que a gente vai obter, né, como resultado, e como um resultado coletivo, né, porque o otimismo tem uma coisa muito interessante, ele não serve exclusivamente a nós, ele serve ao todo. Quando você expande um sentimento positivo, você expande uma perspectiva positiva, você expande, né, amor, você expande um resultado, né, uma expectativa boa e tudo mais, você está fazendo isso pelo grupo, por todos, pelo mundo, pelo planeta. Né? Então, não é uma coisa voltada apenas tão somente aos nossos resultados, mas os nossos resultados felizes, os nossos resultados positivos, eles se multiplicam e se transferem para praticamente a humanidade, né? O nosso universo. Então, um dos aspectos bastante interessantes, né, de você poder usar o otimismo é a libertação das crenças, especialmente as negativas, né? E abraçar não exatamente as crenças, mas a aceitação positiva da vida, né? O que é aceitação positiva? Tudo que te aparece, tudo que vem ao seu conhecimento, você procurar não só ver o lado positivo disso, mas também você pesquisar sobre isso, você procurar informações, você procurar esclarecimento, né, que isso tudo está voltado a atitudes proativas, que são atitudes positivas, que são atitudes voltadas, né, na essência, a esse otimismo que eu estou falando para vocês. Então, a grande diferença, né, do que nós éramos e estamos caminhando para ser, né, é justamente não a mera aceitação, não a mera crença, não, eu acredito e pronto. Acreditar e pronto é você entrar num estado de acomodação, num estado de conveniência. É muito diferente de você aceitar. Você aceita um processo, você aceita um tipo de informação, mas você vai procurar saber sobre isso, você vai se esclarecer, né? Você vai fazer perguntas, você vai até questionar, muitas vezes questionar no sentido de que, apesar de você aceitar o assunto, porque você está tratando dele, não é tudo que está nele que, obviamente, pode ser tranquilo para a sua compreensão. E a partir disso, né, que você usa esses elementos que eu estou falando para vocês hoje. O que pensamos hoje determina o que vamos viver. Né? Então, o que você pensa determina a sua vida. Então, que tal a gente usar, né, as ferramentas do otimismo? Porque pelas ferramentas do positivo, do otimismo, da perspectiva de grandeza, da perspectiva de resultados, né, é como você vai viver, como você vai viver a sua própria vida. Então, nota que quando a gente fala de otimismo, que é a ferramenta de crescimento, mas é um crescimento pessoal seu, também é um engrandecimento seu. Né? Saia dos paradigmas de comparação. A sua vida é enormemente grande, enormemente rica. Não importa onde você mora, em que condições, porque se você tiver essa perspectiva, as condições se multiplicam, elas se modificam, né? Elas são maiores para você. Não vou falar aqui nem melhores, porque quando eu falo em melhores, eu já estou estabelecendo um padrão de comparação. Não é isso. Né? Você pode ser o máximo na sua vida, com aquilo que você tem, onde você está e com quem você vive, desde que você trabalhe esses elementos. Né? O otimismo, por si só, é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento humano. Por quê? O otimismo é proativo, ele te coloca na ação, ele te impulsiona. Né? O otimismo, ele é um desdobramento, se não até uma ligação direta com a alegria, que a gente sempre fala aqui nas lives, a gente sempre fala da alegria, né? Como um padrão vibracional de alta frequência, né? De uma vibração bastante elevada e uma vibração que abre o portal para a quinta dimensão, a participação de quinta dimensão. A gente fala de amor, né? Do exercício do amor, que ainda em vibração
em escala de vibração, está abaixo da alegria, e essa alegria, como, né, como o carro-chefe desse otimismo que a gente fala, né, abraça o sentido do todo que a gente precisa. Né? Então, você quer se desenvolver, você quer, né, dar um passo à frente, você quer participar. Muitos nos perguntam, como eu posso participar da quinta dimensão? Como é que eu entro nessa quinta dimensão? Essas ferramentas, né? E o otimismo está bem alinhado a esta porta, a esse passe, né? A esse degrau que a gente pode ascender, né? Para o contato numa vibração de quinta dimensão. Voltando, né, até sempre é bom a gente lembrar, a gente sempre repete, né, quinta dimensão não é um lugar, tá, gente? Não é um lugar, não é um planeta, não é um estado vibracional. E na quinta dimensão, os afins se encontrarão. Né? Quem vibrar nessa dimensão de consciência vai se encontrar lá. Né? Então, já deixando mais uma vez claro, né, não espere que quinta dimensão seja, né, da noite para o dia, algum lugar que você vai entrar como se fosse um país, ou, né, uma casa, um lugar. Não, quinta dimensão é estado vibracional, de consciência, de percepção. Né, dentro do despertar, dos que já estão despertos e dos que estão despertando e dos que estão aceitando isso. O otimismo, então, por si só, ele tem alguma coisa que está relacionada ao poder do hábito. O que é o poder do hábito? É você fazer o exercício. Quem exerce o otimismo com frequência, ele tem ele dentro de si. Que o poder do hábito, ele faz uma ligação celular na sua formação psicossomática, ou psicomotora, ou psicoconsciencial, ou neuro, né, transmissora de informações dentro de você. Então, quando você tem o hábito de promover, né, atitudes proativas, no sentido de ser positivo, de ser otimista, seja para o que for que você precise resolver, você aproveita isso, que é o poder do hábito, né, de você fazer todo dia. Otimismo é como tomar banho, né? Você precisa fazer todo dia, e às vezes mais do que uma vez por dia. Né? Tomo banho hoje, vou tomar banho amanhã, né? E assim por diante. Então, banhar-se com otimismo faz toda essa diferença em termos de atitude, né? Em termos de que você desenvolve, né, essa abertura dentro do seu coração, dentro de você, né? Dentro de uma construção pessoal, né, positiva. Outra coisa que é interessante a gente refletir, né, que você é sócio da sua existência. Isso não é uma ideia do Walter aqui, é uma ideia da filosofia contemporânea, né, que disse essas belas palavras, né, que você é sócio da sua existência. Agora, você vai ser sócio majoritário ou minoritário? Qual que é a diferença na sua sociedade com a sua própria existência? Se você for o sócio majoritário, você desenvolve essa existência por si só. Né? Você se torna independente, né? Usando esses mecanismos que eu estou falando para você, dessa ferramenta do otimismo. Você é o sócio majoritário, você manda, você tem a quantidade maior de ações e, portanto, você vota, decide e faz a sua vida como você quer. Quando você é o sócio minoritário, você tem uma participação pequena, e a vida ainda, de forma a não considerar, né, o que você é, muitas vezes determina o que você tem que ser, o que você deve fazer, e como você tem o livre-arbítrio, use-o a seu favor. Né? Então, o otimismo, ele permite que você abrace não só esse livre-arbítrio, como esse livre-arbítrio de uma forma grandiosa, né, e forte, para que você, na sociedade que você tem com a sua existência, com a participação que você faz entre o seu eu e a sua existência, você determine o seu melhor caminho, não só o seu caminho, como o seu melhor caminho. Né? E aí, por que se fala de otimismo? Né? Por que o Walter vem aqui falar de otimismo? Para gerar satisfação e prazer, isso é consequência e resultado. Não é isso e não é só isso. É
principalmente para gerar resultado, né? Porque a partir disso, a gente vai ter um ganho fenomenal nos resultados daquilo que a gente pretende, daquilo que a gente deseja e daquilo que a gente vai fazer em relação à própria vida, em relação à nossa existência, né? Então, nessa bela sociedade que a gente tem com a nossa existência, o importante é sempre, né, cuidar, né, dessa nossa ferramenta, sim, uma ferramenta de ação psicológica, de ação emocional, que nos vai dar, né, estratégia, autonomia, né, para que a gente construa realmente essa relação que a gente tem com a existência de uma forma grandiosa e de uma forma produtiva, né? Muito mais importante do que só existir, né? Ou só caminhar pelos fatos, os fatos externos, coisas externas a nós, e que, via de regra, nos interferem de forma, né, depreciativa dos nossos sentimentos, daquilo que a gente pensa, né? E é importante também, evite o contato com o tóxico, né? A vida, isso é muito importante as pessoas guardarem, né, para si. Dentro de tudo que a gente fala aqui, evite a toxibilidade social. Pessoas negativas, dê uma palavra positiva. Se a pessoa não assimila, se a pessoa insiste em dizer que as coisas não estão bem, ou que não estão indo bem, né, se afasta, né, se afasta. Isso são pessoas tóxicas. Qual que é um ambiente tóxico, né? Grande mídia é tóxica, né? Muitos elementos de entretenimento também são tóxicos, sob o ponto de vista psíquico, derrubam, né, a melhor iniciativa, derrubam muitas vezes o seu próprio otimismo, roubam essa ferramenta de você, retiram a alegria, né? Então, a toxibilidade social e psíquica é um fator muito importante que a gente precisa avaliar com cuidado, né, e com atenção, porque são fatores que levam a sua melhor ferramenta do otimismo embora, né? Levam de você aquilo que você está construindo em si. Óbvio, gente, quem começar o processo, não fique desanimado. Tem um ponto, né, existem pontos que, devido aos hábitos que a gente teve, as educações, o repetir da vida, que muitas vezes a gente dá, né, uma recuada, uma tropeçadinha, mas isso não impede do retomar, né, porque todo mundo um dia começa, todo mundo um dia transforma, todo mundo um dia faz essa grande diferença para si. Mas faça porque o processo é bastante produtivo, é bastante grandioso, né? A gente fala disso porque são ferramentas fortíssimas e são ferramentas de resultados fantásticos na vida de cada um de nós. E a vida que eu levo, ela é escrita por mim. A vida que eu levo, sou eu que escrevo. Então, mais essa razão para a gente prestar atenção nessa ferramenta, essa ferramenta fantástica que é o otimismo. Se a vida que eu levo é a que eu escrevo, né, vamos escrever pelas melhores linhas, com as melhores letras, com as melhores palavras, né? Então, isso é tão profundo que reflete não só na atitude otimista, mas com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, né, com as coisas que a gente revela no seu dia a dia. A nossa relação que a gente tem com a família, né, com os amigos e com o próprio mundo. Né? O mundo naquilo que ele não está servindo à sociedade, à moralidade, ao certo, ele tem que ser compreendido e sublimado, não atacado. Né? O que impede a nossa ferramenta otimista de funcionar, muitas vezes, são as mensagens repetitivas de cunho negativo, né, que nos deixam, muitas vezes, sem condições de utilizar a nossa ferramenta da alegria, ferramenta do otimismo, ferramenta do positivo. E muitas vezes, essa vibração densa, essa vibração baixa, nos coloca em contato, né, repetitivo com esses processos negativos. E aí, então, é a força do hábito, que eu falei para vocês há pouco aí, que é o tomar banho todo dia. Tome banho todo dia do seu otimismo. Use a sua ferramenta, guarde essa ferramenta com você. Né? Lembre sempre dos seus momentos. Né? Vai para né, uma crítica, um ataque, uma reclamação,
tenta evitar, né? Tenta tirar isso de você, né? Por quê? Por outro lado, né, a vida sempre nos coloca, né, ou nos convida, não a vida em si, mas né, o nosso ego, o nosso estado de coisas, nos colocarmos sempre numa zona de segurança, numa zona de conforto, né? E isso a gente precisa saber, que a vida não é só isso, né? E as zonas de conforto, de segurança, muitas vezes não são transformadoras, elas se repetem, elas atendem aquilo que você quer. Então, a gente precisa sempre estar atento, né, para que aquilo que muitas vezes a gente não gosta ou não quer, é o elemento que a gente vai usar a ferramenta do otimismo para se transformar, né, para se transformar. Alguns até dizem que a gente precisa do mal para conhecer o bem, que a gente precisa se sacrificar para crescer. Não é bem assim, né? A vida, na verdade, não depende do mal para acontecer o bem, mas depende de atitudes, né, de atitudes de reconhecimento, de que os desafios, né, tirar a gente muitas vezes da zona de conforto, faz toda a diferença para você crescer, né, para você transformar. Quando tudo está muito, muito, muito confortável, muito, muito certinho em relação ao que você é um momento de reflexão importante para a gente notar se a gente realmente está fazendo algo para crescer, para se transformar. Às vezes, a busca de um desafio de forma otimista, de forma alegre, de forma, né, amorosa, te faz crescer, né, te faz transformar. Às vezes, a dedicação a uma pessoa, a dedicação ao cuidado de alguém, a dedicação a alguma coisa que te faça crescer, é a grande diferença. E aí entra a nossa ferramenta, né, que é o otimismo, né? Não é ficar aquela situação, né, que a gente às vezes entende como preguiça, né, como, né, é difícil, fica complicado. Não, veja pelo lado do seu próprio crescimento, ok? Então, gente, hoje a gente falou bastante sobre essa questão dessa ferramenta sensacional, essa ferramenta fundamental, transformadora e necessária, né? Porque a nossa transformação só acontece em vias desses elementos, né? A gente continuar na densidade, na disputa, na guerra, na briga, no ódio, na mágoa, isso não vai revelar o resultado, o grande resultado que a gente precisa para ascender nesse planeta. Então, agradeço a vocês e até, então, a próxima quarta-feira com um novo tema aqui com vocês. Obrigado e vamos sermos otimistas, né? Até a próxima semana. Obrigado, gente.